Semana passada, a gente trouxe um assunto bem pontual aqui, né? Nós falamos das panelinhas dentro da igreja, né? Que existem essas panelinhas dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo tentou tratar na semana passada, nos versículos anteriores, 6 versículos apenas, né? Ele fala, olha, quando vocês se ajuntam na igreja, não é para melhor, é para pior. Como assim, né? Aí ele fala que uns irmãos não estavam esperando os outros irmãos. Se não estão esperando, quer dizer, se estão agrupados sozinhos, é uma panela, correto? Existe isso, tem a panelinha, né? A igreja tem que evitar ter aquela panelinha, ou seja, os irmãos, nós somos contra, nós somos a favor. Calma lá. Mas nós estamos tendo um jogo aqui de São Paulo e Palmeiras, né? De Corinthians e Santos, calma lá, né? Então quer dizer que a igreja tem 2 times? Não, a igreja não tem 2 times. A igreja tem um time só, né? Então essas panelinhas, elas podem ter dentro da casa do Senhor, na igreja, como elas podem nascer dentro de casa, dentro do lar. Quando nós falamos mal da igreja, falamos mal dos irmãos da igreja, falamos mal da liderança da igreja, nós estaremos semeando panelas dentro da igreja. Foi isso que nós tratamos na semana passada. Essa semana, irmãos, o nosso assunto é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ou seja, boas maneiras à mesa. Qual mesa? A mesa do Senhor. É claro que quando nós temos a ceia, aqui nós temos a nossa mesa, né, onde nós realizamos o nosso momento de estar junto, cear junto. A gente usa a nossa mesinha aqui. Mas, às vezes, a comunhão, como ela é colocada naquele momento da ceia, também é chamado de a mesa do Senhor, ou a ceia do Senhor. Então, ele sai daquele momento ágape, que ou antecede ou sucede a ceia. Na igreja de Corinto, eles se ajuntavam, né, com muito mais tempo que a gente, e depois ou antes celebravam a ceia, mas existe aquele momento da ceia. Qual o momento? Aquele momento que os irmãos vão pegar o pão e o vinho, aquele momento em que nós vamos trazer a lembrança, a nossa memória, que Jesus morreu, né, entregou o seu corpo, e ele também derramou o seu sangue por nós. Isso é um momento único, né? Ele é um momento específico dentro do culto, que nós celebramos uma vez por mês aqui na nossa igreja. Eu conheço igreja, por exemplo, a de Ubirajara, quando o irmão Félix, ele era o responsável, agora mudou, né? Mas quando ele era o responsável, todo sábado era assim, sem falha, né? A igreja se reunia e celebrava a ceia do Senhor, era semanal, né? Me lembro também, né, de uma igreja de um pastor conhecido em Manaus, que todos celebravam a ceia o mais cedo possível, ou seja, a ceia era celebrada bem cedinho de manhã, e os irmãos da igreja iam lá e tomavam a ceia, né? Era todo domingo também. No nosso caso, nós temos uma vez por mês, mas o importante é ter esse momento, né? Aqui começa o apóstolo Paulo no versículo 23, vamos voltar aqui comigo no versículo 23. Ele fala assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Oxalá, se todas as igrejas, se todos os pastores, eles ensinassem somente aquilo que eles receberam do Senhor. De ser fidedigno, ser fiel, completamente fiel às Escrituras sagradas. Então Paulo está dizendo assim, olha, sobre a ceia, o que eu recebi, eu passei para vocês. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo que ele não fez nenhuma inovação. Meus irmãos, a gente pode pensar assim, a igreja é lugar de inovar. Cuidado com isso aí, né? A gente tem que ter cuidado. A gente está vendo para onde está indo o cristianismo, sem as Escrituras completamente. É uma falta até de respeito com as Escrituras. Tratando com nossos alunos hoje ali na classe, a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, eu tenho um pastor muito conhecido, né, que é de uma igreja batista lá na cidade de São Paulo, que é até uma pessoa que escreve muito também. Ele colocou na cabeça dele que tem que fazer uma Bíblia nova, né? A Bíblia da inclusão, sabe? O que é isso, a Bíblia da inclusão? Para incluir todo mundo que acha que não está em pecado, mas
tem que estar lá, né? A Bíblia tem que ser moderna, nós estamos numa sociedade moderna, então a Bíblia tem que ser moderna. A questão é que a palavra de Deus diz, passa a terra, passa o céu, mas a minha palavra não há de passar. A questão é que quando Jesus foi combater o diabo, ele não inovou em nada, o que estava escrito na Bíblia, ele foi lá e colocou, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, de começar a passar aquilo que a gente não recebeu, principalmente em questão doutrinária. E ceia, meus irmãos, não é brinquedo. A igreja só tem 2 ordenanças, e acredita que a maioria das igrejas erram nas 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor, seja o batismo pela forma dele, pelo que ele representa, pela administração, erra muito, né? Ou da ceia do Senhor, que agora virou uma banalização a ceia do Senhor. Seja porque as pessoas não estão nem aí com o elemento que vai usar, né? Acho que está tudo bem. Ué, se só tem 2 elementos, eu fico pensando o seguinte, o pastor João lá no seminário, ele falava o seguinte, ele dizia assim, vocês alunos, vocês fazem o errado quando é mais fácil fazer o certo. Chamava a nossa atenção. Então a gente ficava com vergonha, né? Ia lá fazer uma coisa errada lá, ele olhava assim, Gilberto, por que você está fazendo a coisa errada quando é mais fácil fazer o certo? Eu não sabia onde enfiar a cara, né? É mais fácil fazer o certo. Meus irmãos, a coisa mais simples, a coisa mais fácil é fazer o certo. Como, por exemplo, os elementos da ceia, um pão asmo com vinho. Né? Qual é o segredo? Né? Por que usar elemento diferente? Porque não tem nada a ver. Mas calma lá, a questão não é no haver, no haver. Por que não usa o que a palavra de Deus mostra para usar? Isso é muito mais fácil fazer a coisa certa. Isso é muito mais fácil dizer o que representa a ceia do que inventar uma doutrina nova para concordar com algum pecado aí, com algum erro doutrinário de alguém que já morreu faz 10 anos não, né? Já faz 1.500, 1.600 anos atrás, e ficar defendendo a bandeira de quem estava errado. Então, a ceia, ela não é uma inovação de Paulo, tá? Ela se encontra em Cristo no cenáculo. Se nós queremos celebrar a ceia, vamos olhar para o cenáculo, tá? Nós não vamos olhar para a igreja batista, não sei o quê, para a igreja luterana, não sei o que lá. Não, nós vamos olhar para o cenáculo, vamos voltar lá no tempo de Jesus e ver o que ele fez. O que ele fez a gente faz. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele falou assim, olha, eu não estou aqui para inovar não, o que eu recebi, eu estou passando para vocês, né? Então, meus irmãos, sem segredo, tá certo? Muito bem. Agora uma outra coisa. Vamos voltar aqui no capítulo 11, no versículo 23, porque ele tem uma frase que eu acredito que é uma das mais lindas em relação à ceia do Senhor. Olha nessa frase do versículo 23, olha no final dela. Ele está dizendo assim, né, quando ele fala, olha, o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. Aí ele fala assim, na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o quê? Ele pegou o pão. Então, irmãos, observe as circunstâncias da ceia, na noite em que foi traído. A gente sempre lê Lucas capítulo 22, na celebração da nossa ceia, e no versículo 14 lá, diz assim, olha, Jesus falando para os discípulos na hora da ceia, ele fala, eu desejei muito comer essa Páscoa convosco, ou seja, minha maior alegria é ter esse momento com vocês, celebrar a ceia com vocês. Então, meus irmãos, Jesus, ele realiza a ceia, ademais dos problemas. Pastor, não vamos celebrar a ceia não, a igreja está com muito problema. Pastor, não vamos celebrar a ceia não, né? A gente pode ficar sem a ceia, né? Pastor, eu não vou na ceia não, porque eu estou cheio de problema. Preste atenção. Jesus, ele olha, ele tem uma comunhão ali. Se você reparar, todos eles vão abandoná-lo. Já começa por aí. Ele mesmo diz na mesa que a mão daquele que me trai está comigo. Tinha um traidor ali, né? Tá lá, né? Pense nisso, que o apóstolo que ele mais investia, que era Pedro praticamente, aquele apóstolo negaria por 3 vezes naquela noite.
Já pensaram sobre isso? Então, meus irmãos, Jesus realiza a ceia ademais dos problemas. Ele não vai deixar de realizar a ceia por falta de apoio, ou porque tem um irmão que está em pecado. Ele não vai deixar de celebrar a ceia olhando para o lado, olhando em sua volta. Ele não vai, pelo contrário, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 23, ele teve um desejo ardente, desejei muito comer convosco esta Páscoa, como diz Lucas, mas aí no versículo 23, no capítulo 11, no versículo 23, diz que ele celebrou a ceia na noite em que ele foi traído, ou seja, no momento mais difícil da vida dele, ele quis celebrar a ceia. Então o nosso desejo, meus irmãos, de estar na ceia, deve ser maior do que aquela humildade, entre aspas, eu não vou tomar a ceia porque eu não me sinto digno hoje. Calma lá, que isso? É só você pedir perdão para Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Eu lá em Ubirajara, eu era moço ainda, né? Eu ia para lá, às vezes, com o irmão Félix, e uma vez ele estava celebrando uma ceia lá, né? Aí tem aquele, vamos tomar um minuto eu aprendi com eles isso, vamos tomar um minuto de silêncio para a confissão de pecado, né? Olha que engraçado que foi. Aí, um irmão se levantou, né, na igreja, e ele foi lá, aonde estava um outro irmão, faz favor, né? Foram lá para fora, né? E a igreja ficou num silêncio assim, né? Eu acho que a igreja sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? Aí os dois foram lá para fora, não sei exatamente, né? Eu não escutei a conversa deles, mas meu ouvido estava tentando antenar, sabe? Estava com uma antena assim, que se eu pudesse ser um mosquitinho e ficar lá naquela conversa, eu ficava, né? Parecia o homem de 6 milhões de dólares, né? Não sei se ele tinha um olho ou se tinha uma orelha que eu escutava muito, e eu lá antenado, assim, o que será que está acontecendo lá, né? Aí os dois entrou abraçados, olha, irmão, né? Nós nos reconciliamos, tivemos uma discussão, e agora é o maior prazer nosso poder tomar a ceia. E aí? Como é que nós vamos fazer com isso, né? Não é esse o momento bíblico, né? Então, meus irmãos, o nosso desejo deve ser maior do que a aparente humildade. Eu não estou apto, eu não estou digno. Não. Quem que é digno? Segundo o livro de Apocalipse, só tem um que é digno de abrir os selos lá do livro, que é Jesus Cristo. Então você vá, confesse o teu pecado. Olha, eu quero pedir perdão do meu pecado. Meu irmão, eu te ofendi, eu quero pedir perdão, né? Que nossas querelas inúteis com os outros irmãos, né? E tem outra coisa, né? Eu estou com uma querela, como eu falei, eu resolvo. Só que aí tem pessoa que fala assim, eu não vou tomar ceia porque aquele irmão, olha como é que a pessoa é, aquele irmão lá está em pecado, né? Eu não vou tomar ceia por causa daquele irmão. Mas calma lá, o que você tem a ver com a vida dele? O que é isso? Isso, meus irmãos, é o cúmulo do absurdo, sabe? Porque Jesus podia olhar e dizer assim, Judas, rapa, Pedro, chispa. Ele não podia fazer isso? Um ia negar 3 vezes, o outro ia, meus irmãos, entregar ele. Então ele podia olhar para os dois e falar assim, não quero saber de traidor aqui, não quero saber de negador aqui, eu quero some, rapa, né? Aqui é só para os dignos. Ele poderia fazer isso, irmãos. Então a má interpretação da ceia faz isso, faz uma igreja ser uma igreja egoísta, uma igreja que divide em vez de somar. Ela não constrói, ela destrói. Então observe as circunstâncias, tá? E os elementos da ceia. Aqui, irmãos, eu acho importante destacar esses 2 elementos que ele fala, né? Vamos ali no versículo 24. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, tá? No versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, né? Então, o cálice, o que podia ter dentro do cálice? Só podia ter vinho, que é o que o judeu usava, né? Que é, meus irmãos, o puro sangue das uvas, como fala lá no livro de Deuteronômio. Você não imagina que é outra coisa que não seja esse. Por isso ele fala, alguns de vós estão embriagados. Ele chega a citar essa palavra, o apóstolo Paulo chega a citar, né? E me lembro que um irmão uma vez, né? Uma irmã chegou, nós não vamos tomar ceia, pastor, né? Porque o meu marido, ele já teve muito problema com bebida e coisa e tal. Eu falei, um tiquinho assim de vinho não vai fazer mal para ninguém. Você pode ter certeza disso.
vai até melhorar a voz dele, porque ele gosta de cantar, a voz dele vai ficar mais forte ainda, né? Pode ficar tranquilo, sossegado, né? Não fez mal para Jesus, não vai fazer mal para ele também. Ele ficou bravo comigo, né? Ficou bravo lá, mas depois se acalmou e nunca, das primeiras a pegar, né? Acabou melhorando. Então, veja só, o pão representa o corpo de Jesus, incorruptível, único aceitável a Deus. O corpo que seria entregue por nós para nos substituir. É por isso, meus irmãos, que Jesus ele fala exatamente isso, né? Este é o meu corpo que por vós é dado, entregue por vós. Eu queria que você entendesse isso, né? Porque é muito importante. Quando Jesus ele entrega o corpo, era como um cordeiro sendo entregue ali, meus irmãos, para Deus, pelo sacerdote. Aí o sacerdote tinha que olhar por fora e por dentro, se fosse um holocausto. Olhar tudo ali. Né? Então, por fora, tem alguma patinha quebrada? Não. Orelha, está bonitinha? Está bonitinha. O olho, tudo certinho. Ah, beleza, por fora está beleza. Abria ele por dentro e via se todas as coisas ali por dentro estava boa. O que isso quer dizer? Que quando Jesus ele veio e ele se entregou para o Pai tinha que analisar Jesus por fora e Jesus por dentro. Foi o único aceitável. É por isso que foi entregue. Vamos ver se vai valer. Né? Vamos ver. Porque na cruz não morreu só Jesus, morreu 3. Então, para dizer assim, não, ele foi lá, se entregou. Não, não é isso. O corpo santo, o corpo, meus irmãos, sem pecado, um corpo perfeito, mas também um coração perfeito, uma mente perfeita, uma vida perfeita. O santo, como o apóstolo Pedro fala. Então, aquela vida era uma vida santa. Por isso, o Pai olhou e o Pai aceitou. Uma coisa é aceitar aquele corpo. Esse corpo está apto para ser aceito. Isso é uma coisa. O que quer dizer? Ele pode te substituir sim. Gilberto, olha, o corpo de Jesus é santo, o seu não. Então, o corpo de Jesus pode te substituir sim. Então, o corpo, meus irmãos, nós sabemos que, por exemplo, essa igreja fica fazendo esse pão asmo aí, coisa e tal, né? A igreja faz o que a igreja primitiva fazia. Que, aliás, a igreja católica faz até hoje. Olha só, até os católicos têm para ensinar para esse pessoal. O pão sem fermento, sabe? Pão sem fermento vai lá, por quê? Porque o fermento na Bíblia representa o quê? Pecado, e o corpo de Jesus não tem pecado. É um pão asmo, sem fermento. Esse é o primeiro ponto, né? O corpo que vai ser entregue. Agora, uma outra coisa é o sangue que vai ser derramado, né? Porque o sangue derramado é aquilo que nos compra, meus irmãos. O corpo nos substitui. Né? Era para mim pegar a cruz, mas aí Jesus tomou o meu lugar. Agora, o que compra a minha salvação? É por isso que tantos, o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo Pedro, né? O apóstolo João, todos são unânimes em dizer o quê? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Paulo fala, né? Isso aqui é João. Paulo fala, fostes comprados por bom preço, né? Falando sobre o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os autores da Bíblia, quando falam de salvação, de compra, aí vem o sangue de Jesus. Por isso é o seguinte, o vinho, ele representa o sangue de Jesus. Tem um aspecto de preciosidade. Por quê? Porque Jesus nos comprou com seu sangue, um preço altíssimo. Na próxima tela aí, a gente tem, meus irmãos, essa questão do preço, né? Olha lá, fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no seu próprio corpo. Isso em 1 Coríntios, Paulo falando, em 6:20. Olha aqui em Atos, tende cuidado de vós mesmo, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo estabeleceu como pastores, né, líderes da igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue. Então, por isso, preciosidade tem a ver com preço, né? O preço foi muito alto. Qual que é o preço? O sangue de Jesus, né? Versículo lá em 1 Pedro, isso já é outro autor. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa
maneira vazia e sem sentido de viver, legado pelos vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito, sem mal nenhum. Então, irmãos, é o sangue que está nos comprando, o preço foi o sangue, né? E eles cantavam um novo cântico dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Olha, compraste. É por isso que o vinho tem essa questão de preciosidade. O preço, você tem que lembrar do preço que Jesus pagou, a vida dele, o sangue dele que te comprou. É isso que a gente vê nas ombreiras das portas dos egípcios. O anjo via o quê? O que estava dentro da casa? Não. O que o anjo via? O sangue. É o que Deus vê. Se você entregar a sua vida para Jesus, ele vê o sangue. Agora, voltando na tela anterior, né, você pode olhar aí, né, o vinho representa o sangue, mas tem uma outra coisa. Há também o aspecto da ira de Deus, pois cálice, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, representa a ira de Deus sobre o pecado. Ao tomar o cálice, Jesus está tomando a ira de Deus que recaía sobre nós. Por isso que ele fala o cálice. Entenderam? O cálice, no sentido que no Velho Testamento representava ira, ou seja, Deus derramando a sua ira, né? Nós temos o versículo aqui, deixa eu ver se tem aqui, não vai, esses aí não tem na tela, né? Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Salmo 75 e versículo 8. Salmo 75 e versículo 8. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice. O que tem dentro do cálice, meus irmãos? Então, o pastor Gilberto, as igrejas que foram assim organizadas antes que o pastor Gilberto existisse, né, e usam o vinho, inclusive a igreja católica também usa o vinho, né? Então, não dá o vinho para o pessoal, mas usa. Veja só, capítulo 75 e versículo 8. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá de beber ele. Né? Então, meus irmãos, é a ira de Deus aí, mencionada em Isaías capítulo 51 e versículo 17. Isaías capítulo 51 e versículo 17. Diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice da sua ira. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Então, o cálice no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Lembra que no Apocalipse, né, tem os cálices da ira? Então, é a ira de Deus. Meus irmãos, quando Jesus ele derrama o seu sangue, tem a preciosidade, o preço que ele pagou por nós, mas também tem essa questão de que a ira de Deus, ele está tomando o cálice, falando com os apóstolos: nós podemos tomar esse cálice, né? Calma, vocês não podem, né? Vamos pensar nisso aí. Então, o cálice é ele realmente sofrer. Toda a ira de Deus recaiu sobre ele, conforme Isaías capítulo 53. Então, nós não pegamos esses elementos porque a gente achou bonito. Ai, que bonito, vamos pegar um pão sem fermento aqui, vamos pegar um vinho. Não. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não pode comprar, meus irmãos, nem um vinho e nem fazer um pão sem fermento, que é a coisa tão fácil de fazer. É mais barato você fazer um pão sem fermento que um pão com fermento. Não é verdade? É muito mais simples, muito mais fácil. Você vai lá, amassa um pouquinho, coloca lá, faz rapidinho. E o vinho é a mesma coisa. Meus irmãos, com R$10 nós podemos fazer aqui uma ceia para 70, 80, 100 pessoas. Agora, eu volto a falar para vocês. Nós, às vezes, fazemos o mais difícil, quando é muito mais fácil fazer o fácil, né?
Você insiste em fazer, ou uma igreja vai insistir em fazer errado, quando é muito mais fácil fazer o que é certo. E é o caso, para mim, é o caso da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Então, o que significa, né, aqui essa frase, uma nova aliança? Vamos voltar lá em 1 Coríntios 11, né? Jesus ele fala assim, versículo 25, semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Né? Nós temos a velha aliança, que é a aliança de Deus com a nação de Israel, prometendo provisão, proteção, bênção sobre o povo, se eles apenas seguissem os seus comandos, né? Então, é uma aliança de Deus com Israel, com o povo de Israel. É a velha aliança feita lá no Sinai, foi quebrada. A palavra de Deus diz que foi quebrada, né? Deus havia prometido fazer uma nova aliança. Jesus não fez uma nova aliança, de repente fez, não. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Então foi prometido para Israel, no livro de Jeremias aí, no capítulo 31, veja só, né? Tem aqui na tela também, Jeremias 31, 31, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu coração, né, lá no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, mas cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso foi dito para Jeremias, e Jesus está dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, a aliança do perdão, a aliança da graça. Nós chamamos a aliança da graça, porque é a aliança do perdão. É por isso que é chamada a aliança da graça. Aí, meus irmãos, até tem isso, se você voltar na tela aqui, tem essa questão da aliança da graça. A nova aliança é a aliança da graça, da nossa salvação, da nossa vida, é o evangelho, é ser salvo pela graça, por meio da fé, né? Então, a nova aliança cuida de cada um dos pecados do povo de Deus, passado, presente, futuro, né? Então, é por isso que é uma nova aliança. A velha aliança foi quebrada, essa nova aliança não pode ser quebrada, né? Você não é salvo hoje e perde a salvação amanhã. Por isso é uma aliança da graça, né? É que você não merece, e mesmo assim Deus, Ele te salvou. Uma outra coisa aqui no versículo, vamos voltar lá para o livro de 1 Coríntios, que também é muito lindo, né, no capítulo 11, no versículo 26, que diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. É uma proclamação alegre do Evangelho. O Evangelho pode ser pregado quando você lê a Bíblia, pode ser pregado quando você anuncia mensagens da salvação, quando você evangeliza o seu amigo, mas o Evangelho também pode ser pregado na ceia, porque você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, né? É isso que Ele está dizendo, é um memorial, é como o batismo. Irmãos, é muito claro você poder, por exemplo, no momento da ceia, se tiver pessoa sem Cristo, e tiver o momento da ceia, é chato, né? Já veio gente aqui na igreja, que não foi dado ceia para ele, nunca mais voltou, saiu chorando, me senti excluído. Mas uma pessoa que não tinha salvação, uma pessoa sem nenhum conhecimento de Cristo e tal, não era membro da nossa igreja, pelo contrário, nem sei, né? Podia ser um romanista, ou talvez não. A verdade é que me encontrou no mercado, eu nunca mais vou aparecer naquela igreja, porque o pote da ceia passou, fui colocar a mão, e a pessoa passou reto, e a minha mão ficou no vazio, né? Aí eu pensei, né? A culpa é minha, porque eu não expliquei, pode ser. Mas é o momento de pregar o Evangelho, de falar assim, você já entregou a sua vida para Jesus, então você já pode celebrar a ceia. Você pode dizer o que Jesus Cristo fez na sua vida. Você pode. Olha, irmãos, a comunhão ela é fechada, né? Não há dúvida disso.
precisa ser fechada mesmo, né? Então, temos uma atenção aqui, tá? É que não é um sacramento, tá certo? Para a igreja católica é um sacramento, para a igreja presbiteriana é quase um sacramento, e para a igreja luterana é um sacramento. Então, assim, eles têm lá o jeito deles, muito esquisito, completamente errado, pelo que eles entendem de ser a ceia. Para o romanismo, você está comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. É isso mesmo. Por isso que tinha que, quando eu era pequeno, eles falavam assim, ó, se você tiver pecado, não confessar pecado para o padre aí, a hora que a hóstia bater na tua língua, vai sair sangue da tua boca. Olha o medo que uma criança fica. Como é que pode falar uma coisa dessa para uma criança de 11 anos, né? Aí, a molecada, né, brigando na escola, xingando os amigos, fazendo um monte de coisa errada, né? Você ia lá com a língua, chegava a tremer na hora que o padre colocava aquela hóstia lá, né? Mas, Senhor, né? Mas antes você já tinha passado lá no padre, né? O que você fez, moleque? Briguei com a minha mãe, bati na minha irmã, esgoelei o gato, não sei o quê, fazia um monte de confissão ali, né? Com todas as confissões, com uma conversa errada dessa, né? Você ia lá com a língua assim, e se aquele negócio pega na minha boca e sai sangue, né? Pensava, né? Graças a Deus eu me converti, me saí dessas manias loucas, mas é um ensinamento errado, né? É um ensinamento errado. Então a gente tem que ter cuidado, não é um sacramento, é um memorial, está trazendo a lembrança, porque a nossa cabeça é muito fraca, né? Atenção, veja lá, a ceia do Senhor lembra os cristãos de que Deus nos aceita não com base no nosso desempenho, mas com base na justiça infinitamente perfeita de Jesus. Você não aceita porque você é bom. Você aceita porque Jesus foi perfeito. Por isso esse memorial mata todas as charadas. Ela não sendo, meus irmãos, uma forma de você, eu vou ficar mais puro, mais santo se eu tomar ceia. Não vai ficar coisa nenhuma, né? A verdade é, você vai ficar mais assim, próximos de Jesus, mais parecido com Jesus, se no momento da ceia, no exame, você está brigado com algum irmão, vai lá, reconcilia com ele, né? Se você está em pecado, confessa os seus pecados para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, é o que você tem que fazer para ser mais parecido com Jesus. Agora, por isso tem o versículo 28, dá uma olhada aqui no versículo 28, né? Vamos no versículo 27 primeiro, para juntar com o versículo 28, portanto, qualquer que comer este pão, beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Para mim, tem 3 exames aí. Se você olhar, primeiro, tem o exame de si mesmo. Pode mudar aqui, né? Olhe para dentro de si mesmo. É a primeira coisa. Quando nós vamos tomar a ceia, olhe para dentro de si mesmo, né? O que tem dentro de mim? Senhor, Tu sabes, né? Os pecados que eu preciso vencer, meus temores, as minhas mágoas. As pessoas às vezes pensam que pecado só é os pecados da carne, mas a Bíblia fala dos pecados do Espírito. Pelo contrário, os efeitos do pecado do Espírito na vida interior de uma pessoa é um horror. Uma pessoa cheia de mágoas, cheia de ressentimento, cheia de ódio, essa é uma pessoa que é atormentada de manhã, de tarde e de noite. E nunca ninguém vai saber, porque dificilmente esses pecados são confessados. Os pecados que são confessados publicamente é aqueles que todo mundo já viu. E os pecados confessados interiormente é aqueles que as pessoas não viu. E é engraçado que as pessoas que têm pecado assim, de uma maldade ruim no coração, ela não tem coragem de confessar para Deus. De dizer assim, meu Deus, tira o ressentimento, o ódio que eu tenho daquele irmão, trabalhe na minha vida. Você acredita que, na maioria das vezes, isso é pesquisado, viu? A pessoa não tem coragem. E isso, meus irmãos, é o meirinho que esfaqueia a pessoa por dentro o tempo todo, e o diabo vai fazer com que a pessoa não confesse esse mal, né? É mais fácil confessar um pecado da carne, né? De uma briga que teve, de uma prostituição, de qualquer, sabe, carnalidade. É mais fácil alguém confessar um pecado desse do que chegar e dizer assim, olha, irmão, eu quero pedir perdão para você, porque eu tenho ódio de você, ou eu tenho inveja de você. Sabia disso? Né?
Então, examine o homem a si mesmo. Tenta tratar isso, né? Olhe para dentro de si mesmo. Então, tem algum pecado? Confesse. Tem alguma mágoa? Reconcilie, né? Olhe para o seu redor. Ao dizer comer indignamente, não significa que só os dignos vão tomar a ceia. Que aí, meus irmãos, a pessoa vai pensar assim, então, eu sou mais digno, então eu tomo a ceia. Você não é digno, você não pode tomar a ceia. O contexto revela um egoísmo desrespeitoso com os irmãos, né? O que Paulo estava tratando? O desrespeito, sabe? A minha panelinha, nós somos melhores do que vocês que são piores. Né? Entra dentro do contexto, né? Para você poder ver o que está acontecendo ali na igreja de Corinto. Então, discernir o corpo do Senhor, olha o que está dizendo lá, né? No versículo 29, o que come e bebe indignamente, o faz para a sua própria condenação. Aí olha o que ele está falando, ele não discerne o corpo do Senhor, ele volta para o contexto, né? Essa pessoa que come e bebe indignamente é porque ele está ali maltratando o irmão, não esperando o irmão, desprezando o irmão, desconsiderando o irmão, ele não está discernindo o corpo do Senhor. Ele está dizendo, igreja é eu e quem que eu quero que fique comigo. Igreja não é todos os irmãos. Eu posso desprezar sim. Para que eu tenho que esperar? Se você olhar no final desse texto, lá no final, no versículo 33, olha o que o apóstolo Paulo fala. Meus irmãos, quando vocês se ajuntam para comer, qual que é o conselho que ele faz aí? O que é para fazer? Aí no final do versículo. Esperar. E exatamente, é por isso que ele entrou no assunto da ceia, porque não tinha aquele amor. Vamos esperar os irmãos que não chegaram ainda. Não, eles vão chegar, eles não trazem nada para comer, quer comer o que a gente traz. Não, mas é por isso que a gente traz. A gente traz para eles comer também. O que tá contando aí é o amor, sabe? Da pessoa poder ter aquele prazer, aquela alegria de esperar o irmão. Ai, que bom que o irmão chegou, mesmo atrasado. Eu não consegui trazer nada hoje para ajuntar nas panelas. Não tem problema, meus irmãos. Mais importante do que você ia trazer é a sua presença. Eu trouxe para você, né? Veja, irmãos, isso é o que o apóstolo Paulo está falando de discernir o corpo do Senhor. Esse amor, sabe? O que falta muitas vezes para a igreja é esse amor. É esse trato de amor, de olhar e dizer assim, olha, eu não vou aceitar, não vou falar mal aqui, fulano, porque eu amo ele, não quero que você fale também, né? A pessoa vai parar de falar. Por isso é tão importante discernir o corpo. Olha, isso aqui, Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por todos nós, não foi só por mim não, que acho que eu sou bonito, que eu sou o melhor. Então muda-se a mentalidade completamente. E aí, meus irmãos, examinar é o mesmo que meditar sobre a obra de Jesus na sua vida e sobre a importância da comunhão da igreja na sua vida. Isso é importante. Vamos dizer que tem um pai, que tem uma mãe, né? Se tem um filho com um problema, o que acontece? O pai e a mãe, eles vão lutar para aquele filho fazer o quê? Vencer o problema. Não é isso? A igreja não. Quando tem alguém com problema, pronto, já se exclui aquela pessoa de algumas comunhões, de isso e aquilo, e é melhor que ela se afaste, que ela nunca mais apareça. Quando, na verdade, meus irmãos, a igreja tem que orar, tem que clamar a Deus. Na primeira oportunidade, eu quero dizer que eu amo muito você, e você está fazendo falta. Aí a pessoa vai ter que trabalhar no coração dela a respeito disso. Mas como assim me ama? Me ama, né? Ele te ama, você está sentindo sua falta lá. O inimigo vai trabalhar, vai tentar destruir tudo isso, mas aí você está discernindo o corpo do Senhor, que isso é muito importante. Então, examinar a si mesmo, olhar para o seu redor, não ser egoísta, e examinar a si mesmo é meditar sobre Jesus na sua vida e a importância da comunhão da igreja na sua vida. O quanto a igreja ela é importante para mim. Eu posso viver sem igreja. Jesus não. Jesus não pode. Não apenas ele anda no meio das igrejas, como diz o livro de Apocalipse, mas ele volta para buscar a sua noiva. Então, desprezar a igreja
é um desprezo assim que um crente de verdade, um crente que conhece a palavra de Deus, ele jamais faria isso, do amor que ele tem pela casa do Senhor. Eu estava conversando com um irmão ontem, falou assim, pastor, a pessoa, por exemplo, né, ela falou assim, estou indo para uma outra igreja, né, pensa bem, meus irmãos, se eu vou numa cidade pequenininha, né, tipo Galha, aí tem lá 3, 4 irmãozinhos só. Quando eu cheguei em Galha, era difícil o trabalho lá. No culto domingo à noite, de manhã até que tinha mais gente que à noite, mas culto à noite, para ter 5 pessoas, 6, era uma luta. Falar a verdade para vocês, era uma batalha daquelas assim, sabe, você quase morrer. Mas pensava, jovem, eu pensava, aqui é o meu lugar. Por quê? Porque aqui eles precisam de mim. Eu poderia chegar e falar assim, não, eu vou fazer a escola bíblica aqui de manhã, chega à noite, não vou nem abrir a igreja, eu vou lá para a igreja de Garça, né? Porque lá tem bastante jovens, eu era jovem, eu tinha 19 anos, tá vendo? Não, entendi o seguinte, né? Aqui é o meu lugar, aqui eu tenho que trabalhar aqui para essa igreja crescer, para outras pessoas se converter, quem sabe vai vir mais jovens aqui e tal, né? Então, meus irmãos, a gente tem que decidir, eu vou ficar aonde eu sou útil ou eu vou ficar aonde eu me sinto cômodo, né? Essa aqui é a questão. A pessoa está à procura, né, de utilidade da sua pessoa como um crente ou de comodidade para as suas regalias espirituais. Então, você inserido nessa necessidade, você, meus irmãos, uma pessoa que trabalha na igreja, como é que ela vai ficar pensando um monte de bobagem? Porque ela está trabalhando, ela está lutando ali, sabe? Os irmãos que estão lutando, seja de manhã levantar cedo, coisa e tal, quando eles chegam aqui e vê aquele monte de criança, ele se sente bem. Ixi, mas vai sujar, vai ter briga da criança, mas ele se sente tão feliz. Ele diz, graças a Deus. É como se Deus estivesse coroando o trabalho dela. Mas vai chegar irmão aqui, sabe? Vai chegar, essa criançada, né? Pode saber que ele não está fazendo nada para que as crianças estejam aqui, né? Veja, a pessoa se sente útil porque ela está ali naquela necessidade, que não é pouca não, é uma necessidade muito grande. Então, discernir o corpo do Senhor é muito importante no momento da ceia. Agora, para terminar, irmãos, né, o abuso que prejudica e mata, né? Meditemos nas 3 falhas mencionadas por Paulo. Versículo 28. Eles estavam falhando em examinar a si próprio, né? Depois, no versículo 29, eles estavam falhando em comer e beber de maneira indigna, tá? Versículo 27, perdão. E no versículo 29, aí sim, eles estavam falhando em discernir o corpo do Senhor. São 3 falhas, né? A falha de não examinar a si mesmo, de comer e beber de uma forma indigna, sabe? Para mim, eu vou tomar a ceia, não estou nem aí, se eu pequei, se eu não pequei, se tal, não, eu vou, né? Não tem que confessar, tem que tomar a ceia, não deixar de tomar, mas tem que se confessar. Aí, meus irmãos, vem essa terceira, né? Que é discernir o corpo do Senhor. Para cada falha, você vai ver o quê? Você vai ver que o apóstolo Paulo menciona 3 punições. Muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos dormem. 3 punições para 3 falhas mencionadas pelo apóstolo Paulo. Então, casa, né? Por exemplo, de fato, de repente você vai ver que tem muitos doentes, né? Bom, pastor, nós estamos passando por por exemplo, passou pela pandemia. Com a graça de Deus, meus irmãos, a gente não teve uma morte aparente aqui na igreja, correto? Não teve. Mas, por exemplo, quando eu visitei Manaus, eu fiquei muito amigo de um pastor lá, jovem, 10 anos mais novo, jovem, até mais até, né? E um outro pastor que ele é querido por todas as igrejas, mas assim, a morte dele ainda foi mais sentido do que desse outro. Olha, eu tenho até hoje o áudio do pastor no hospital, ligando para mim, dizendo, pastor, ora por mim, porque eu escutei que eles vão me entubar. No outro dia ele morreu.
né, naquele negócio da pandemia. Então, os boca abertos, língua grande, eles vão pegar esse versículo aqui, está vendo, é muito fraco, muito doente, a pessoa está morrendo. Calma lá, cuidado com isso. Tá? Cuidado. Isso aí é uma coisa certa, mas aí você vai olhar a igreja ali, não morreu ninguém nessa igreja, ainda bem, né? Está todo mundo santo, purificado, é assim que nós vamos dizer? Não. Teve muita igreja, meus irmãos, dos nossos, morreu muita gente. E também morreu muita gente próxima da gente, às vezes parente de irmão e tudo mais. Teve um irmão daqui na igreja que enterrou a mãe, enterrou a irmã em 2 dias de diferença. Por que eu estou dizendo isso? Tem mais pecado. Não é mais pecado e menos pecado. De repente, Deus, Ele mandou essa pandemia, muita coisa aconteceu, Deus fez uma obra aí que a gente ainda não conseguiu entender exatamente todas as questões, correto? Deus permitiu isso aí. Mas, Paulo está dizendo, a falta de reconhecimento do pecado, de tratar esse egoísmo dentro da igreja, muitas pessoas ficam fracas na fé, muita gente fica doente do corpo e muitas pessoas morrem. É o que ele disse que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, aquele distrato, aquela falta de amor, aquelas brigas todas, pecado que todo mundo conhecia, sabia, não foi confessado, e a igreja não estava nem aí, como no capítulo 5 do irmão indecente. Então, e aí? Então o apóstolo Paulo está explicando, isso causa doença, isso causa fraqueza espiritual, e isso causa morte. Isso existe, correto? Então aqui, meus irmãos, para poder terminar, o pecado ele precisa ser confessado, ele precisa ser julgado, de uma forma individual e de uma forma pública. Individual, como eu disse, se eu pudesse ser um mosquitinho e sentar lá na conversa, porque eu era muito curioso. Mas não tem nada a ver com a minha vida. É dos dois. Os dois que estavam brigando, eu não sei nem o que aconteceu, não sei se xingou, se era inveja, se era, sei lá, né? Comprou, não pagou. Qual que é a vantagem de eu saber o pecado dele? Nenhum. Mas aquele que sabe, a Bíblia diz que aquele que encobre um pecado, ele vai encobrir como é que é? Aquele que perdoa, né? Encobre uma multidão de pecado. Então você, meus irmãos, você tem que tentar trabalhar para que aquela pessoa, ela possa se reconciliar com Deus. Muito bem. E tem aquela confissão pública, se todo mundo está sabendo, vai lá para a igreja, vai lá para a frente da igreja, confessa o pecado. Pronto. Tanto uma questão quanto na outra questão, é válido. O princípio de confissão, ele sempre segue Mateus 18, nós já estudamos aqui. Primeiro vai entre ti e ele somente. Não me quis me ouvir. Leva 2, 3 testemunhas. Não quis ouvir as 3 testemunhas. Então leva ele para onde? Leva ele para a igreja. Se é um caso que a igreja inteira já sabe, leva ele para onde? Para a igreja. Então, o princípio de Mateus 18, ele é mestre em tratar pecados da igreja. Agora, os coríntios flertavam com o pecado, não se importavam de tratar os pecados conhecidos, então 5:1 para eles, né? O apóstolo Paulo estava muito triste, por isso tratou desse assunto. Julgue a si mesmo, e você não vai precisar ser julgado pelo Senhor. Vamos aqui no capítulo 11, voltemos aqui no versículo 32. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, tá? Para não ser condenado com o mundo. Então, se a pessoa não confessou o seu pecado, ficou doente e morreu, bendito seja Deus, porque Deus tratou ele como se fosse um filho. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas qual que é o caminho melhor? É o versículo 31, que diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você trata o seu pecado você mesmo, não tem necessidade de você nem passar por outros crivos. Você fala assim: Senhor, trata esse mal do meu coração, trata esse mal da minha vida, trata esse mal. Se você consegue vencer, julgássemos a nós mesmos. E no caso da igreja, a mesma coisa. Às vezes a igreja tem que sentar e falar: por que está essa divisão aqui na igreja? O que está acontecendo? Tem 2 times, 3 times, 4 times. Então, se a igreja julgar a si mesma, se os irmãos se perdoar, o que vai acontecer? A igreja não vai passar por esses males. Mas veja como a ceia, meus irmãos, é central.
esse momento de lembrar o que Jesus Cristo fez. Lembra sempre que ali na ceia mostra o que Jesus Cristo fez por nós e o perdão que nós obtemos, que é o que a igreja deve fazer. Lembrar o que Jesus fez por nós, por mim, né? E o que nós devemos fazer. Aí, meus irmãos, vai ter paz. A pessoa vai ter um coração, vai chegar a poder sentar aqui, né, tomar a ceia. Ah, porque o fulano está errado. Ele já confessou o pecado dele, né? Errado está você de não ter perdoado ele, né? Errado está você, de vez de tratar da sua vida, querer cuidar da vida do irmão. É isso que divide a igreja. Quando nós nos envolvemos de uma forma até indecente com a vida alheia, quando jamais deveríamos fazer isso, né? Então, tenha amor pelos irmãos, primeiro por você na sua vida espiritual, pelos irmãos na vida espiritual deles, tentando ajudar eles a se aproximar de Jesus, e pela igreja. Porque dependendo do comportamento, a pessoa destrói a igreja com as suas conversas, né? Até a sua própria família, como nós temos insistido. Você acha que um irmão, que na casa dele, ele fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da liderança, às vezes fala mal até da Bíblia. Como é que um filho, como é que uma filha, como é que o marido, como é que a esposa vai vir para a igreja? Em paz. Não, simplesmente não vai. Ensine a sua família a amar a Cristo, amar os irmãos, amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vai morrer, seus filhos vão estar na igreja, servindo a Deus, com todos os problemas, com todas as dificuldades, fora da igreja, dentro da igreja, eles vão estar lá, firmes no Senhor. Acredite na palavra de Deus, né? Muito bem, irmãos, esse foi o nosso assunto hoje. Semana que vem entra nesse assunto que já é mais